neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Pode o mundo ver Cristo em ti? Pensemos, ouvintes, na Bíblia Sagrada, explicada, interpretada, manifestada
pelo próprio autor dela. Conhecer a Bíblia é muito bom. É um grande passo. É um passo necessário. Mas conhecer o autor da Bíblia se torna muito mais necessário. São como 2 mais 2. Na verdade, obtemos uma soma de 4. 2 mais 2. 2 seria conhecer a Bíblia, mais 2 seria conhecer o seu autor. Mas conhecer não intelectualmente, o que resultaria na mesma coisa. Não adiantaria coisa alguma, pelo contrário, seria muito pior. Jesus Cristo, o autor do livro, que está impresso no livro, disse: melhor fora não conhecê-lo do que, conhecendo, não vivê-lo, não ter a experiência da vida vivida. Então, na verdade, eles dizem, os incrédulos, os céticos, dizem: papel aceita tudo. O papel aceita tudo. Mas que papel bem-aventurado? Que papel que foi tão feliz, este papel que aceitou tudo que Deus diz. O homem aceita tudo. A mulher aceita tudo que se propaga hoje. Mas bem-aventurado o homem, bem-aventurado a mulher, que aceita tudo que Deus diz. Aí já deixaria de ser Deus impresso num papel que aceitou tudo, para ser Deus impresso e expressado numa vida, num homem, numa mulher que aceitou tudo que Deus disse naquele papel. As mulheres estão aceitando tudo o que eles dizem num papel, numa revista, num figurino, na imagem de um televisor, e assim por diante. E logo aquilo fica impresso, expressado em seus corpos, manifestado em suas vidas. Os homens, pela mesma forma, estão fazendo o mesmo. Então aqui nós já estamos vendo um lado e o outro da coisa. E o Espírito de Deus tem nos posto diante de vós justamente para mostrar estas verdades, nas quais devemos segurar como entre a vida e a morte. Deus impresso no papel seria apenas o quê? Um meio pelo qual ele se imprimiria, se expressaria, se manifestaria através daqueles que tomam este papel, escrito com letras sagradas. Vale a pena nós fixarmos numa coisa muito importante, que neste papel, que estão em letras, na verdade escritas por homens, mais ou menos 40 escritores escreveram a Bíblia, um separado do outro, às vezes até por milhares de anos, centenas de anos, mas nenhum chocou com o outro. Choca nas compreensões humanas, nas interpretações humanas, mas sob a revelação do Espírito Santo não há um choque entre 40 escritores. Isto é profundo. Mas aqui está o papel no qual Deus está impresso. Para quê? Para deste papel ele passar para aqueles que creem neste papel, para aqueles que creem nestas letras, e assim se manifestar, como o diabo tem feito através de papéis também. Ele tem se transmitido para as mulheres e para os homens, com suas modas, com seus vícios, com suas propagandas
funestas, destrutivas, perniciosas. Muito bem. Não se dá valor no papel. Quando o papel traz alguma coisa que não combina com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós desejamos, mas deveria ser justamente o contrário. Nós devemos combinar com este papel, porque este papel combina conosco. Quando o nosso espírito combina com ele, não somente quando queremos uma promessa de cura divina, não devemos ser crentes de caixinhas de promessa, mas devemos crer de tal forma que essas sagradas letras se manifestem em nossas vidas. Porque neste papel há promessas, dentre as quais nós queremos destacar a do novo céu e da nova terra, precedida pelo arrebatamento. Quando Jesus vier buscar aqueles que deram crédito nas sagradas letras, e elas foram transmitidas para suas vidas, de tal modo que Cristo pudesse ser visto neles, ele não vem buscar a Bíblia. A Bíblia ficará nas estantes, a Bíblia ficará nos púlpitos, a Bíblia ficará nos lares. Deus vai levar são aqueles que viveram a Bíblia. Ele não vai arrebatar esse mundo de papel para os céus. Ele não vai levar este mundo de Bíblias traduzidas em todas as línguas e idiomas. Ele vai levar aqueles que viveram estas Bíblias, aqueles que creram nesta palavra e viveram esta palavra. Graças ao Senhor. Como Timóteo foi criado nas sagradas letras, instruído por uma avó e uma mãe que deram crédito nas sagradas letras, transmitindo-as assim para seu filho e neto. Oh, que riqueza incomensurável! Que herança que se pode deixar! É isto justamente a Bíblia transmitida através de sua vida. Vamos adiante. Paulo está escrevendo aos Romanos capítulo 1, versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes em seus discursos, em seus credos, em seus dogmas, em seus sermões, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, etc., etc. Leiam os Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, e vocês vão constatar, vão concluir por que tanto homossexualismo, que não passa de sodomismo, o que é crime. Por que tanta perversão entre as mulheres, que têm mudado o uso contrário à natureza? Homens se inflamando com homens, e sendo condenados não somente aqueles que praticam tais coisas, mas também aqueles que consentem, que toleram passivamente e que os defendem. Paulo os condenou de tal forma através do livro, dizendo que Deus os abandonou às suas paixões infames. Ele está dizendo, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam.
não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Ouvintes, a natureza é uma Bíblia. Nós temos o livro impresso, a Bíblia Sagrada. Temos a natureza, a qual tem sido destruída pelos seus próprios defensores. Quem foi que matou a Cristo? Foram os defensores de Deus. Foram os pagãos que crucificaram a Cristo? Vocês pensam que Caifás, Anás, os fariseus, os sacerdotes, pensavam em si mesmos que eles estavam crucificando o Messias? Não, absolutamente não. Eles estavam matando o Messias. Eles estavam crucificando o Messias. Eles estavam matando Deus pelo qual eles matavam. Eles honravam com seus lábios, mas os seus olhos estavam vedados para verem ali, naquele corpo, a manifestação de Deus. Mas as obras de Jesus os deixou inexcusáveis. Como a natureza deixa todo homem inexcusável, a sua vida, minha irmã, deixa toda a sua família inexcusável diante de Deus. Não é o seu falatório. O seu testemunho fala mais do que gritos, do que línguas estranhas, do que profecias, do que cura divina, do que todo poder manifestado em dons carismáticos. É a vida vivida que deixa o mundo inexcusável. Aquela fábrica de milhares e milhares de funcionários fica inexcusável através da vida de um simples funcionário, de um varredor que tem Cristo imprimido em si. Pode o mundo ver Cristo em ti? O mundo está inexcusável. Agora prestem atenção. Voltem para aqui nesse instante. Voltemos àquela pergunta. Os sacerdotes, o sumo pontífice de então, mataria Deus? Não, não mataria Deus. Mas, no entanto, matou a Deus. Crucificou a Deus. Os sumos sacerdotes, o sumo pontífice deste século, os líderes religiosos deste século, matariam a Deus? Oh, não, absolutamente. Eles estão falando em Deus, eles estão fazendo uma grande coisa. Eles estão fazendo uma grande obra. Sim, ele fala de dois elementos, dizendo que eles são de Deus. Que eles estão fazendo uma grande obra. Eles falam de Deus, pregam Deus, matam por causa de Deus, morrem por causa de Deus. Mas, no entanto, crucificam a Deus, rejeitam a mensagem no seu devido tempo, no seu devido momento. Eles estão lutando para defender a natureza que eles próprios estão destruindo. Ninguém tem culpa disto. Isto é profecia. Tudo tem que se cumprir. Está escrito que tudo se cumpriria. Tudo isso que temos visto é prenúncio, é anúncio, é ultimato que Deus tem enviado novamente um profeta à terra. E esse profeta, encontrando um rabino que tem a mesma fé de Caifás e Anás, e aquele rabino disse para o profeta: vocês são os pagãos. O profeta perguntou: por quê, rabino? O rabino lhe respondeu com segurança: porque vocês repartem Deus em três partes. Dizem que Deus são três pessoas distintas. O profeta lhe respondeu: não, rabino, eu não creio nisto. Mas me diga uma coisa, rabino, quem será o Messias quando ele vier? Ele disse: Deus. Deus mesmo. O profeta continuou lhe dizendo, lhe interrogando: escute, rabino, me mostre onde Jesus Cristo falhou em cumprir tudo que o Messias faria, seria aqui na terra.
O rabino começou a chorar. Ele disse: se eu pregasse estas coisas, eu mendigaria o pão. Sim, meus ouvintes, aqui está o segredo, porque a maioria dos líderes não aceita a mensagem do profeta desta era. É porque eles perdem as suas mulheres, os seus homens. É porque eles os porão fora de suas igrejas. Eles os expulsarão se eles pregarem este livro revelado conforme o profeta de Deus veio pregando, mostrando nas Escrituras a posição, o lugar certo da mulher e do homem, mostrando que Deus não são três, mas que a Trindade de Deus é a manifestação de um só Deus, uma só pessoa, um só que é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. É o Pai manifestado no Filho, e o Filho manifestado em seu corpo, que é a igreja, pelo Espírito Santo, que faz deste corpo o Filho de Deus e manifesta Deus ao mundo, deixando todo o mundo inexcusável, como a árvore, a natureza, os peixes, os animais, toda a natureza anuncia as obras das mãos de Deus, deixando todo homem inexcusável. Também a sua vida, minha irmã, sua vida, meu irmão, anuncia as obras de Deus. Jesus disse: crede pelo menos por causa das obras. Mas matam, destroem para evoluir. A mesma ciência que transplanta um coração para salvar um homem ali, joga bomba sobre crianças acolá. A mesma ciência, porque ela é a árvore da ciência do bem e do mal. Mas a árvore da vida não faz isso. Ele veio para dar vida e vida abundante, enquanto o inimigo veio para roubar, para matar, para destruir através de quê? Dos meios avançados, para se beneficiar de uma energia. Tem disponível em suas mãos o que destrói, o que mata. Mas para quê? Para cumprir as Escrituras, para cumprir o assim diz o Senhor. Eles sabem que a terra está sem condição de vida. A terra, os homens estão como aquele menino que passou dentro do cemitério assoviando, bem alto para dizer que não tinha medo, mas estava todo arrepiado de medo, assoviando bem alto. Assim estão os homens, dando seus subios, seus apitos, seus gritos, seus últimos gritos, lançando mãos de meios daqui e dacolá, bem intencionadamente, para salvarem-se a si mesmos. Mas quem segura os tratores derrubando as matas? Quem pode educar? Quem pode modificar a natureza humana, que para evoluir está matando, matando, matando e destruindo? Não, 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 não. Não é aquele bichinho que você mata e come com ações de graças que está destruindo a terra. Não, 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 não. Absolutamente não. O profeta desta era condena todos os crimes contra a natureza, como condenou os crimes contra a Bíblia Sagrada, que os credos e os dogmas têm cometido durante as eras. Mas fique sabendo, é da Bíblia que você tem que tirar. Deus disse para Pedro: mata e come. Não jogue fora, mas come. O que Deus faz puro para a sua sobrevivência. Vamos, aqui está o corpo morto. E onde está o corpo morto? A juntar-se as águias. Coma da palavra de Deus, viva da palavra de Deus, viva pela palavra de Deus. E dentro, em breve, estaremos no Éden restaurado, no milênio. Porque aí então não haverá nenhuma destruição. Deus os abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar,
O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo. Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernáculo da fé Brasília.org.br, tabernáculo da fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Divino Companheiro. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipastes toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde,
tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, é certo que ele falou isto a homens que julgavam que conheciam a verdade. E, intelectualmente falando, tradicionalmente falando, conheciam mesmo. Eles podiam ser inquiridos pelo rei, como foram inquiridos pelo rei Herodes, para saber onde deveria nascer o rei dos judeus, o Messias, não é? O rei dos judeus. Eles responderam que seria em Belém de Judá. Eles sabiam intelectualmente, teologicamente, que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. E este filho, ninguém melhor do que eles sabia que era Jesus Cristo, o Messias. Mas o fato é que a virgem concebeu e deu à luz o filho. E este filho veio e disse para eles: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, quando é que fomos escravos? Ouvintes amados, a necessidade da revelação deveria ser encarada mais do que a necessidade de alimento, de roupa, de petróleo, de dinheiro, de educação, de tudo que se possa pensar aqui na terra. Porque isso se trata do reino de Deus e sua justiça. E Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Depois, então, todas estas outras coisas que vos inquietam, vos causam ansiedade, insônias, tensões, desesperos, lhes serão acrescentadas naturalmente. Mas ninguém pode, de maneira alguma,
receber a revelação de Deus, a não ser que tenha sido chamado para isto. Isto não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chama. Diz o próprio Jesus Cristo, diz a própria palavra. É um corpo. Nós devemos pensar no que é um corpo. A igreja não é uma organização. A igreja é um organismo, porque ela é um corpo. E um corpo, naturalmente, é composto de membros, cada membro no seu lugar. O ser humano, a pessoa, está testificando, o homem testifica disto como um organismo vivo. E ele foi criado em imagem e a semelhança de Deus. Mas daqui nós vamos esclarecer aqueles que anelam pela verdade, e a verdade vos libertará. Que nós não podemos definitivamente crer de uma maneira errada e obtermos uma posição correta. Se crermos de uma maneira errada, automaticamente estaremos numa posição errada. Se crermos de uma maneira correta, então automaticamente estaremos numa posição correta. Porque cada membro deve estar em seu corpo. Aqui nós temos de falar um pouquinho sobre a doutrina das três pessoas distintas. Não propriamente a doutrina da Trindade, apesar de ser um termo teológico, extra-bíblico, mas nós podemos aceitar plenamente como a Trindade de Deus, que é um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos Pai, e por todos Filho, e em todos Espírito Santo. Mas se você crer que são três pessoas distintas, você vai obter um corpo monstro. Isso pode chocar, mas é a verdade. Que tal se nasce uma criança com 3 cabeças, com 3 corpos? Porque se são 3 pessoas, tem que ser 3 personalidades. Agora, a unidade de Deus, entre Pai, Filho e Espírito Santo, como chamamos a Trindade de Deus, é uma unidade simples. Por isso é perfeita. Ela não pode ser uma unidade composta. Se ela for uma unidade composta, ela é imperfeita. E Deus é perfeito. Portanto, essa unidade é simples. A unidade composta, vamos dar um exemplo. Você diz, bom, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Isto é verdade. Mas quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, ele disse assim também, quem vê a mim, vê o Pai. Mas você não pode dizer, quem vê a mim, vê a minha esposa. Então aí está a diferença da unidade simples com a unidade composta. A sua unidade com sua esposa é composta de 2 pessoas. Por isso depende de paciência de um com o outro. Ela lhe deve submissão e você lhe deve cuidados como a cabeça do lar, como marido. Você é o varão, ela é a varoa. Mas você vai ter que ter paciência com ela e ela ter paciência com você e ser submissa a você. E você não pode dizer, quem vê a mim, vê a minha esposa. Agora Jesus disse, eu e o Pai somos um. E logo em seguida ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Não me tendes visto, Filipe? Há quanto tempo estou convosco? Os sábios só conjugam os pronomes nesta hora. Os pronomes de São João 14. Mas se esquecem dos verbos.
há tanto tempo estou convosco, Filipe, e não me tendes visto? Quem vê a mim vê o Pai. São João 14, a partir do verso 6, vocês vão lendo. É necessário que creiamos de uma maneira correta para que estejamos também numa posição correta no corpo de Jesus Cristo. Agora, isso é tão simples, tão maravilhoso. São Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, porque a unidade aqui é composta, não é? Então depende de suportar um ao outro. Agora eu pergunto, Deus suporta o Filho suporta o Espírito Santo Santo suporta o Filho? São 3 pessoas, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando foi o Deus Espírito Santo que gerou o Filho. Por obra e graça do Espírito Santo, o Filho foi gerado. Então, esse Deus que é Espírito e Espírito Santo foi quem gerou o Filho. Esse é Pai. E quando nós somos gerados por este mesmo que gerou o Filho, para nascer de mulher, por isso é filho. Quando este Espírito Santo nos gera, então nós nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia não nos chama de filhos do Espírito Santo, mas fala que quem gera o Filho de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e gera um filho, e este filho é filho de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Aleluias! Vocês deviam se exultar, se alegrar, não dizer apenas bem-aventurados peitos que te amamentaram, o ventre que te trouxe, mas se agarrarem nestas verdades como entre a vida e a morte. Oh, que trindade maravilhosa! Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, Pai, e por todos, Deus conosco, Jesus Cristo, Deus em carne, e em todos, o Espírito Santo na igreja, gerando um corpo, não de 3 cabeças, mas um corpo de uma só cabeça, um corpo perfeito, um corpo sadio, não 3 corpos emendados um no outro, mas um corpo perfeito. Você é trino, você é corpo, alma e espírito, no entanto, você não vê no espelho 3 pessoas. Se Deus é trino, você também não pode ver nele 3 pessoas. E fomos criados à sua imagem e semelhança, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo. Efésios 4:4. Como você diz que há 3? Se há 3 pessoas, então são 3 corpos. Você disse que Jesus é a segunda pessoa. Jesus mesmo disse: eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Você vai dizer que Jesus é mentiroso? E Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. O Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. São João capítulo 1, verso 18. Há um só corpo e um só Espírito. Ora, ninguém pode ver Espírito. Espírito é invisível. Paulo diz porque Deus é invisível. Mas para o Espírito se manifestar, então se encarnou. Este é filho, nasceu de mulher. Então ele fala com o Pai. Se vê em fraqueza, cumpra em mim segundo a tua vontade, seja feita a tua vontade. Ora, no túmulo de Lázaro,
Pai. Mas quando sai aquela voz, quem é? Lázaro, sai para fora. Quando ele disse, derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Vejam, na primeira pessoa. Jesus teria que dizer assim, derribai esse templo, e em 3 dias, depois, no 3º dia, o meu Pai, ele me levantará. Mas leiam São João capítulo 2, na purificação do templo. Derribai esse templo, que se tratava do seu corpo, e em 3 dias o levantarei. Ali era o Espírito que estava nele. Por isso as suas palavras, as suas atitudes, mulher, homem, expressam também a qualidade de espírito que está em você. Diga-me a qualidade de música que você se agrada em ouvir, a qualidade de literatura que você se agrada em ler, o tipo de moda que lhe agrada, o tipo de pessoa que lhe agrada a companhia, o tipo de evangelho que lhe agrada ouvir, e eu, sem nenhuma dúvida, lhe direi qual a qualidade de espírito que você tem. Há um só corpo e um só espírito. Como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Tem que ser um só, porque caso contrário não haverá perfeição. Um só Senhor, Efésios 4:5. Uma só fé, um só batismo. Isso aqui não se refere ao batismo nas águas. Isso aqui se refere a um só batismo no Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo. O que nos introduz verdadeiramente, genuinamente neste corpo, nos levando para a nossa posição correta. A ciência diz e comprova que se você aplica células dos rins num corpo, aquelas células procurarão naturalmente os rins, porque elas são células de rins. Se são células do fígado, então elas vão diretamente para o fígado. Cada célula vai para o seu lugar correto, para a sua posição correta, para assim formar a unidade, o organismo, o corpo, que São Paulo sempre faz questão de dizer que é um só corpo, um só Senhor, uma só fé. Qual dessas fé que vai te levar no arrebatamento? Quando cada um tem uma maneira de pensar, e ele continua o que vamos repetir, um só Deus. Vamos ter uma fé correta, e assim estaremos no lugar correto. Agora, para que nos serviria o batismo nas águas? Para nos introduzir em um companheirismo com o povo de Deus que tem se submetido àquele batismo. Na verdade, isso deve ser também de uma maneira correta. Não aqui de uma forma e ali de outra. Não. Se é um só corpo, se é uma só fé, se é um só Senhor, então também é um só batismo. Embora esse um só batismo esteja se referindo ao batismo do Espírito Santo. Mas aqui está o batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Manifestei o teu nome aos homens, disse Jesus. E se ele manifestou o nome do Pai aos homens, então esse nome do Pai deve ser usado no batismo para nos introduzir num companheirismo. Mas tem uma coisa: nós só podemos pronunciar esse nome da maneira vivificada, da maneira que, de fato, ele possa responder, se de fato o Espírito Santo tem nos introduzido este nome. Aqui então está o batismo do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é introduzido em você, a palavra genuína entra em você.
Então a palavra Jesus, Jesus Cristo, toma significado totalmente diferente, como o nome do marido para uma genuína esposa. É um nome distinto entre todos os nomes de todos os homens na terra. Ela não interessa para si em um outro nome, a não ser o nome do seu esposo. Então é quando essa igreja, essa esposa, recebe de fato esse nome pelo Espírito Santo, é que esse nome toma o verdadeiro valor para ela. E não há outro nome dado nos céus nem na terra pelo qual devamos ser salvos. Você fará questão deste nome em todos os passos de sua vida. Ó Deus, introduz esse nome em todos quantos têm crido na tua palavra, o que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1 hora da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos um grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje, às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Porque és pra mim em todo
meu nome.